Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com o técnico de futebol Renan para a gente falar sobre a sua carreira. Mas antes, faço o convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Bom, Renan, primeiro quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar da sua carreira como treinador e também das suas conquistas como goleiro de futebol. Eu que agradeço, Luiz, o convite. Prazer estar falando aí de futebol, tanto como ex-atleta, né, e hoje como treinador, como técnico, iniciando esse caminho aí. Bom, Renan, quero falar sobre a sua primeira oportunidade como treinador de futebol, que foi no futebol de Santa Catarina pelo time do Barra. E no Barra você trilhou vários caminhos, foi auxiliar técnico, trabalhou na base e até ter a primeira oportunidade no time profissional do time do Barra. É verdade, ainda como atleta, né, na reta final ali da minha carreira, em meio à pandemia, tudo que a gente viveu ali, eu já vinha fazendo os cursos, né, e ao finalizar a licença da CBF, resolvi acabar minha carreira como atleta e surgiu a oportunidade para ingressar na base do Barra, que é um clube que naquele então vinha se estruturando, né, com um projeto que hoje todos conhecem, né, pela visibilidade que se deu para a estrutura, até mesmo pelos resultados, né, mas já era um clube sério, com um caminho bem claro, então fiquei muito feliz por esse convite e resolvi começar essa nova carreira, essa nova trajetória, passando pela base de um clube assim, de uma SAF já, né, já que é um caminho que muitos clubes estão tomando, né, e escolhendo, então ter uma experiência no início dessa carreira também era importante. Então, encontrei tudo que precisava e acredito que é um mundo ideal, né, para quem está começando uma carreira dentro disso, né, espaço, oportunidade e dentro de um clube que tem os seus processos e tudo que envolve, né, a formação e até mesmo o processo profissional bem claros, né, então pude, como tu bem colocou, vivenciar várias áreas, várias funções e aprendendo e organizando e também conectando, né, com a vivência de atleta para ir criando o próprio método de trabalho, os processos e as ideias claras do meu modelo de trabalho. Bom, Renan, depois do Barra você foi para o clube que te formou como atleta, que foi o Internacional, assumiu o comando técnico da categoria Sub-20, e foi um trabalho que você teve dois lados. Um lado com o título do Campeonato Gaúcho, vencendo o maior rival, o Grêmio, na final, e no outro lado, o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e, mesmo com o rebaixamento, você acredita que poderia ter sido mantido no comando técnico? Bom, é uma experiência sempre ímpar para mim trabalhar no Inter, né? Passei muito tempo da minha vida como atleta dentro do clube, fui formado ali. Com certeza, o Inter que eu encontro em 2025 nada tem que ver com o Inter que eu encontrei e ajudei, né, dentro do processo de crescimento do clube lá atrás, nos anos 2000, né, mais propriamente dito 2004, né, até 2012 que eu fiquei no clube. Mas é um grande clube e foi uma oportunidade que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite de participar, né? Por mais que era um desafio grande, eu sabia, por chegar em 2 dias a estrear no Campeonato Brasileiro, né? Sem o grupo ter feito praticamente nenhum amistoso e eu não ter tido oportunidade, de repente, de fazer uma base, né, do trabalho, de fundamentar ele numa competição tão importante. Mesmo assim, acho que a gente poderia ter tido em alguns jogos ali, sobretudo, resultados um pouco melhores que não nos levariam, né, a ter essa posição final no campeonato e quem sabe uma continuidade de trabalho, que era o que a gente tinha em mente, né, pela conquista do Gaúcho de forma invicta, por lidar com muitas questões da transição de atletas dentro do profissional para a base, um grupo praticamente o mesmo grupo que teve uma campanha difícil na Copa São Paulo, tinha tido uma campanha difícil no Brasileiro,
do ano anterior, né, de 24, uma colocação acima só, né, acabou, e também a não classificação para a final do Gauchão, que resultou do time não disputar a Copa do Brasil do ano. Então, a gente sabia que era um desafio. Infelizmente, a direção entendeu que era uma troca tanto na coordenação como na comissão toda, como já tinha havido em outras categorias também, né, antes da minha chegada e depois também que eu cheguei, algumas trocas para retomar o caminho. E a gente respeita, né, e fica sentido por entender que, claro, o resultado não foi o que o clube da Grandeza do Inter espera, mas também era uma dinâmica de 4, 5 anos, né, de situações difíceis dentro do clube, que em 5 meses praticamente é muito difícil a gente conseguir ter uma troca de direção grande, né, ainda mais com jogos, como tu colocou, né, conciliados aí no Gauchão e Brasileiro, quarto domingo, e a gente tentando se ajustar a isso. Mas são coisas do futebol, né? Depois que eu parei de jogar e passei a trabalhar como técnico, né? Tenho isso bem claro para mim, né? Que é uma situação que a gente vai estar sempre convivendo, de chegadas, saídas, de interrupção em trabalhos, e a gente tem que saber lidar com isso, tirar lições para poder, de repente, aplicar de uma forma melhor ou antecipar algumas situações também de uma maneira que não vai impactar no trabalho em outras oportunidades. Bom, Renan, foi uma saída recente do Internacional na categoria sub-20, mas como que você olha para o futuro? Conseguir um trabalho ainda em 2025 ou se preparar para tentar conseguir alguma coisa no próximo ano? Eu sei que é uma época difícil, né, do nosso futebol, né, pelas competições já estarem se encaminhando para o final, ainda mais se tratando, né, claro que a Série A e B é muito mais dinâmica as trocas, né, é um mercado que se mantém aquecido até a última rodada, né, cada um dentro dos seus objetivos, mas nesse momento não é o mercado no qual eu estou inserido, né, então é ter esse entendimento, tranquilidade, diariamente sigo aqui revendo, né, situações de jogo, de treino, tentando organizar ainda mais esse processo, né, de dia a dia, que a gente sabe que são ainda um peso ainda muito grande, né, dentro do processo de trabalho, porque a gente sabe que o futebol passa muito por isso agora, né, pelos detalhes da preparação do treino, dos detalhes da ideia, né, seja ela do modelo de jogo ou até mesmo do dia a dia no treino, para se poder potencializar, poder ter esse ganho em cima do que tu quer pro jogo das competições, né? Então, estou tentando aproveitar esse tempo para rever algumas coisas, para fortalecer outras, né? Ver bastante jogos, né? De vários mercados, seja de futebol europeu, seja do nosso futebol, seja de base. Ontem mesmo de ver a final, né? Palmeiras e Red Bull do Brasileiro Sub-20, para estar sempre atualizando e dentro, né, do que está acontecendo, mesmo que a gente não esteja trabalhando no dia a dia. Bom, Renan, agora eu falar um pouco da sua carreira como goleiro. Vou focar um pouco no Inter, na seleção olímpica, Olimpíadas de 2008, e também no Goiás, clube que você fez 200 jogos. Começando com a seleção olímpica, foi uma seleção olímpica que chegou pressionada, até porque o Brasil ainda não tinha vencido, naquele momento, o ouro inédito. E foi uma campanha até ali bem interessante, com o Brasil tendo 100% de aproveitamento na primeira fase, venceu o Camarões nas quartas de final. Você foi o goleiro titular em todos os jogos, com Diego Alves, que depois seria ídolo do Flamengo, com uma passagem importante no Flamengo no banco de reservas. E queria que você falasse dessa oportunidade de ser titular do Brasil nessa Olimpíada de Pequim em 2008, e uma Olimpíada que poderia ter sido com ouro se não houvesse a eliminação para a Argentina na semifinal por 3-0. Bom, era uma geração que vinha junto já desde as seleções de base, né? A gente vinha ali praticamente desde a sub-16, sub-17, convivendo e a base do grupo, né? Jogando juntos, jogamos o Mundial Sub-20. Então a Olimpíada foi uma sequência disso, até mesmo dos goleiros, né? O Diego e eu também estávamos no Mundial Sub-20 com o Bruno também de São Paulo, já na Olimpíada só 2 goleiros, né? Mas eu acho que até então era bem difícil, né, se ter a liberação, se ter uma preparação ideal para os Jogos Olímpicos.
Eu acho que esse foi o diferencial com relação à organização, né? O time da Argentina é tão bom quanto, com grandes nomes, com grandes atletas, mas teve um tempinho maior, vamos dizer assim, de preparação mais clara para chegar às Olimpíadas. E a gente foi tentando durante os jogos ir crescendo como equipe e se fortalecendo, né? E dentro disso a gente teve algumas perdas ali, né? Tanto da preparação do Thiago Silva, acho que o Robinho também não foi liberado, né? E ficou até o último dia para se ter uma liberação. Então a gente foi tentando lidar com isso e infelizmente, né? Como tu colocou, não conseguimos jogar a final olímpica, né? E trazer essa primeira medalha. Não foi a nossa geração que conseguiu ter esse marco aí, né? Por mais que nós queríamos muito. E era uma conquista importante por ser a primeira, né? Por mais que a gente sabe que Copa do Mundo, outras competições são uma grandeza, né, maior para a seleção brasileira. E infelizmente não foi na nossa geração, mas foi uma grande experiência, como tu bem colocou, de estar numa seleção onde tinha Ronaldinho Gaúcho, né? Tinha tantos atletas, né, de renome, de prestígio, e sempre defender a seleção brasileira em qualquer competição. Eu acho que é o ápice, né, para um jogador brasileiro, é o sonho de todos, e fico feliz de ter tido essa oportunidade, e isso me levou também a estar na seleção brasileira principal depois de algumas ocasiões, me abriu portas para jogar no futebol espanhol, né, na Liga, pelo Valência. Acho que foi um momento importante da minha carreira como atleta, e com bagagens, com vivência que me dão suporte e caminho até hoje, agora, mesmo tendo uma outra carreira no mesmo esporte, mas uma outra carreira em momentos diferentes, mas que essas vivências, essas experiências me ajudam hoje. Bom, Renan, agora fala um pouco da sua segunda passagem pelo Internacional. Você foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2006, mas em 2010 você acaba sendo o mais importante, é emprestado pelo Valência e assume a titularidade do gol no momento de mudança do Internacional. Sai o Fossati, entra o Celso Roth, o Abondanzieri era o titular. Com o Celso Roth você foi titular contra o São Paulo nas duas semifinais, contra o Chivas nas duas finais. Queria que você falasse dessa importância de ser campeão da Libertadores pelo Internacional, clube que te formou como goleiro titular. A ligação com o Inter, né, por ter passado toda a base lá dentro, ser um torcedor e poder retornar. Quando houve o convite do Inter em 2010, já tinha algo encaminhado para ser emprestado pelo Valência, né, pela troca dos mandatários do clube, né, e acabou que no finalzinho ali das negociações da Europa surgiu a possibilidade do Inter, né, pela troca de comando, como tu colocou, pelo momento de estabilidade no gol, tanto no brasileiro, já vindo desde o Gauchão, que não tinha conseguido o título, né? E então, para mim era importante retornar para onde eu saí, para minha cidade, para o clube que me formou, e ainda mais com uma oportunidade, né, de conquista, né? A gente vê hoje, né, o quanto é difícil para o clube chegar a uma final de Libertadores novamente, de estar disputando, né, nesse nível, né? E fico feliz de ter participado de uma década que para o clube era muito normal, né? Teve conquista sul-americana, em 10 anos a gente venceu 2 Libertadores, né? Mais as Recopas aí, então foi uma época de ouro do clube e acho que foi uma escolha acertada minha de retornar, por mais que tinha esse sonho de seguir ainda jogando no futebol europeu, mas poder voltar para um clube da grandeza do Inter e conquistar, né? A gente sabe da importância que se tem para uma Libertadores. Foi algo muito importante, muito especial para mim, né? E fico feliz, e é algo que eu guardo com muito carinho, essa conquista, até pela força daquele grupo, né? Um grupo que conquistou muito, um grupo que com certeza marcou a sua geração e muitos atletas, né? Tenho certeza que o clube e torcida tem muita saudade, não só pela qualidade técnica, mas também pelo poder de comprometimento e liderança que aquele grupo demonstrou. E Renan, o Inter é campeão da Libertadores, vai jogar o Mundial. Hoje em dia, é bastante recorrente uma eliminação nas primeiras fases do Mundial.
Em 2010 era algo novo. O Internacional enfrentou o Mazembe, time da República Democrática do Congo, e você que estava vivendo tudo aquilo, campeão de Libertadores, no retorno ao Internacional, jogou o Mundial de Clubes, o que faltou para o Internacional ter tido um resultado diferente e não ter sido surpreendido pelo time do Mazembe, um jogo que o Internacional finalizou muitas vezes para o gol, mas quem foi eficiente foi o time do Mazembe com a vitória de 2-0. Eu acho que a gente não estava no nosso dia, né? Infelizmente, é difícil apontar um fator. A gente nos preparamos da mesma forma que nos preparamos no outro Mundial, que nos preparamos em outros momentos que enfrentamos equipes, né, de repente menos histórico dentro de competições. No formato mundial de hoje, de repente, a gente ia ver mais situações como essa, né? Se tivessem jogos únicos, né? A fase de grupo te permite, como a gente viu, os europeus irem crescendo na competição para chegarem até a reta final e terem a conquista do título, né? Logo em seguida aconteceu também, né, com o Atlético Mineiro, com o Rayo Casablanca. Então, acho que o Mundial é a evolução, a globalização de tudo isso, não só do investimento, mas também das informações, né, da maneira de trabalhar, das ideias, né, sendo implantadas no futebol como um todo. Infelizmente, foi na nossa vez, né, de a gente não conseguir chegar no Mundial, e acho que gerou ainda mais repercussão pela expectativa que se criou, né, do Inter já ter vencido a Inter de Milão naquele torneio em Dubai, de ter vencido o Barcelona em 2006, então pareceu e normal, né, o Inter ter um protagonismo ainda maior pelas suas conquistas recentes, e infelizmente ecoou também da forma negativa após essa derrota, né? Foi muito difícil de lidar com isso, né, após o Mundial, de a gente não ter conseguido chegar à final, e graças a Deus a gente teve conquistas, né, subsequentes a isso, tanto quando eu estava no clube ainda, mas aquele grupo depois que eu saí, para não marcar, né, de repente, uma geração tão vencedora somente, né, com aquela derrota, que a gente sabe que é fato, nunca vai dar para a gente voltar no tempo e daqui a pouco mudar o que aconteceu naquele dia, mas como tu bem colocou, né, foi um dia que nada deu certo, a gente não conseguiu sair vencendo, depois não conseguiu empatar o jogo, mesmo tendo o controle do jogo, e o Mazembe foi muito feliz e teve esse sucesso para chegar à final também de forma merecida. Para a gente já chegar na reta final do nosso bate-papo, em 2011 o Internacional foi campeão dentro do Velho Olímpico contra o time do Grêmio, um confronto de Renato Portaluppi no Grêmio, Falcão no time do Internacional. Queria que você falasse sobre esse momento, dessa conquista contra o maior rival dentro do antigo Estádio Olímpico. Acho que Gauchão e Grenal sempre são as grandes marcas aqui, né, da nossa cultura, do nosso estado, pela rivalidade. Há pouco tempo, como treinador, eu pude vivenciar isso novamente, e é algo que mexe com todos, né, que mexe com todo o nosso futebol aqui no Rio Grande do Sul. Então foi muito especial, né, para aquele grupo, como eu falei, que tinha uma vontade muito grande de vencer e, acima de tudo, um comprometimento muito grande com isso também, de conseguirmos, né, virar uma final que o Grêmio tinha vantagem por ter vencido no Beira-Rio, e tendo esse título que foi a última conquista dentro do estádio do rival, e foi algo muito marcante, né, como tu colocou, pelos nomes envolvidos, né, tanto como nos treinadores, como nos atletas que ali estavam, né. Então foi algo muito especial para todos nós, e com certeza com 46 títulos, né, eu acredito que o Inter tem aí esse gauchão, com mais alguns aí, é muito especial e muito marcante, né, por mais que o clube está acostumado a vencer o gaúcho, quando se encontra com o seu maior rival, e aí vai criando essas narrativas, essas histórias, né, que dão um contorno especial para uma conquista. Ô, Renan, para a gente chegar no fim do nosso bate-papo, quero encerrar falando do Goiás. Você sai do Internacional, vai para o time do Goiás, um clube que você faz 200 jogos. Eu queria falar de um ano específico do time do Goiás, que foi o seu primeiro ano, em 2013, que o Goiás faz uma temporada interessante. Primeiro ano do Goiás após o retorno da Série B, time treinado pelo Whindersson Moreira, é campeão goiano, é semifinalista de Copa do Brasil, perdendo para o campeão Flamengo, e
briga até as últimas rodadas por uma vaga na Libertadores. Queria que você falasse sobre esse primeiro ano no Goiás, de uma temporada interessante, brigando na frente de todas as competições. O Goiás é um clube que tem um poder, né, assim, de crescimento, uma margem, né, naquele momento que subiu da Série B, eu me lembro bem que era o Goiás, o Atlético Paranaense, num momento muito parecido, né, e o Atlético conseguiu estourar aquela bolha ali e passar a brigar com os grandes, conquistando Sul-Americana, a Copa do Brasil, né. Infelizmente o Goiás, por N fatores, não conseguiu, mas 2013, como tu colocou, foi um ano muito importante, né? Acho que o Anderson, o Marcelo Segurado, as pessoas que estavam à frente do clube, o presidente também, o João Bosco, tiveram uma leitura assim, né, de conseguir levar jogadores de alguns clubes com histórico, com um perfil, né, de querer elevar um pouco o nível com relação ao clube que está saindo da Série B, por mais que tenha uma estrutura e uma torcida forte. E aliado a isso, o conhecimento do Anderson de jogadores dos clubes que ele tinha passado, de atletas que ele tinha desenvolvido na base, outros atletas que ele tinha conhecido em alguns clubes já no profissional, né? Então se formou um elenco de muitos jogadores que depois se firmaram aí nos clubes protagonistas, né? Então a gente teve ali o William Matheus, que depois jogou no Palmeiras, o próprio Rodrigo Zagueiro, do Cearense, Sacha, que até hoje joga em alto nível, é um cara diferenciado, estava no início da sua carreira, uma primeira oportunidade, depois que ele voltou ao Inter, né, Walter, então muitos atletas que daqui a pouco não tinham ainda esse reconhecimento, mas de muita qualidade. Então foi um grupo muito importante, assim, um grupo especial também na minha vida, porque a gente não conquistou, foi o título goiano, né, mas da maneira que a gente queria marcar com um grande título, com uma grande história do clube, mas tivemos bem próximo disso. E acho que, de repente, daquilo que eu iniciei aqui falando, né, um pouco porque jogadores, da própria comissão técnica, né, então um pouquinho antes ali das últimas rodadas do Brasileiro, acabou tendo jogadores já negociados, jogadores saindo, jogadores comunicando que não continuava, e a gente acabou não tendo. Mas foi, como tu falou, um grande time, e tenho certeza que, por tudo que o Goiás representa, pela estrutura, pela cidade, pela torcida, está novamente fazendo uma grande Série B, e aí a gente fica sempre na torcida que, retornando à Série A, que é o lugar que o Goiás precisa e merece estar. Bom, Renan, quero te agradecer por ter aceito o convite, para a gente ter falado do seu início como treinador de futebol, também das suas conquistas como goleiro. Te desejo sucesso no próximo desafio e te abro as portas para a gente poder bater um papo no futuro aqui no canal Papo Técnico. Eu que agradeço. Feliz de participar, de falar de futebol, e com certeza, em outro momento aí, a gente volta a falar e debater aí, daqui a pouco aprofundar um pouco mais aí sobre as questões de futebol. Então é isso. Se você gostou desse bate-papo, faço o convite para você. Deixar seu like, deixar sua inscrição, o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui do YouTube. Então é isso. Até a próxima. Tchau!